Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz do Senhor. Uma das perguntas que o pessoal tem me feito muito, né? As pessoas chegam a mim e falam, Pastor Carlos Marucci, é correto a gente dar o dízimo? Esse é um assunto polêmico, né? As pessoas querem tirar essa responsabilidade de dizimar, né? Por vários motivos. Elas querem tirar essa responsabilidade de dizimar na casa do Senhor, né? É correto não dizimar? É correto o pastor pegar o dízimo da igreja? Isso não é do Velho Testamento, pastor. Isso não tem base bíblica no Novo Testamento. Enfim, são tantas perguntas, né? Bom, então vamos ao princípio de dar, tá? Então, dar, quando a pessoa dá alguma coisa, ela não tem direito de rever. Ela deu porque ela quis, é isso? Correto? Então, quando você dá alguma coisa a alguém, você pode reclamar que aquela pessoa ela, ela fez isso ou aquilo com o teu dinheiro? Não, porque você deu e já não é mais seu, é da pessoa ou da igreja. Mas é errado, presta atenção no que eu vou falar, é errado você dar o dízimo. Eu vou te provar isso biblicamente. Eu vou provar para você que você dar o dízimo é errado, certo? Então vamos lá. Então você não pode dar o dízimo. Não pode de forma alguma dar o dízimo. Certo? Você não pode dar o dízimo. Eu afirmo novamente. Por quê? O dízimo não se dá. O dízimo se devolve. Porque ele não pertence a você e pertence a Deus. Então, você não pode dar uma coisa que não é sua. O dízimo ele não é seu. Ele é de Deus. A 10ª parte não é sua. É de Deus. Como que você pode dar para Deus aquilo que já é dele? Então você tem que devolver e não dar. Então esse é o princípio. Então vamos aos princípios bíblicos, né? Lá em Malaquias 3 fala, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, né? E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar uma bênção tal sobre vós, que vos advenha a maior abastança. Então veja bem, aí tem um princípio, tá? O princípio da devolução. Quando você devolve e você não retém aquilo que é de Deus, Deus ele te promete uma bênção em abundância sobre a tua vida, pela obediência. Então a questão aí é obediência, né? Tem muitas pessoas que falam honestidade. Nesse caso, é até uma palavra até um pouco forte e entra um pouco no campo do julgamento. Se eu falar que uma pessoa ela é desonesta por ela não devolver o dízimo, eu posso estar entrando no campo do julgamento. Isso é muito perigoso para mim, porque eu posso ser condenado por isso. Deus ele pode me condenar por isso. Então, eu prefiro não entrar nessa questão. O que eu entro é na questão da obediência, né? Quando Deus ele diz, provai-me nisso, ele está pedindo para você ser obediente e provar ele nisso, ok? Mas aí entra a questão, né? Satanás ele ataca muito essa área, porque Satanás ele sabe que se uma pessoa não for dizimista, ele vai agir em várias áreas. Veja bem, se numa igreja hoje numa igreja, por exemplo, de 50 pessoas, se nós separarmos 10 dizimistas é muito, de 50 pessoas, porque dentro de uma igreja de 50 pessoas tem o pai, a mãe e as crianças, os filhos. Então, contando 50 pessoas, nem 10 é dizimista. Porque geralmente a mãe ela não tem renda, a esposa não tem renda, né? Algumas não têm. E é somente o pai que tem a renda, né? Então, já é pouco, porque se você colocar 10 pessoas, a média
A média de dízimo hoje, por exemplo, a média salarial é de 2.500, 3.000. Vamos por 3.000. 10% daria R$300. R$300 vezes 3 daria R$3.000. R$3.000. Geralmente o aluguel de uma igreja é R$1.500. Aí entra água, luz e outras coisas. Cara, se entrar R$3.000 numa igreja dessa de 50 pessoas, praticamente não dá para tirar os custos da igreja, porque igreja, ela não é só aquilo que você vê ali parado. Quebra sempre um banco, quebra alguma coisa, você tem que arrumar, queima um aparelho, você tem que comprar um aparelho novo, você tem que comprar uma guitarra, você tem que comprar um negócio. Então sempre surge algum gasto extra. E sempre surge alguém precisando também, que é tirado do caixa da igreja, certo? E também tem pastores que precisam de ajuda de custo, né? Eu não vou entrar na questão salarial do pastor, mas tem pastor que precisa de ajuda de custo para combustível, para fazer visita, que às vezes ele não tem também. Tem pastor que ganha R$2.000, R$2.500 para sustentar da família dele e ainda colocar combustível no carro, às vezes o carro quebra, ele não tem dinheiro para arrumar, é uma loucura. Então, as pessoas pensam que o pastor ele fica com o dinheiro da igreja e pronto. Todo mundo acha isso, né? Que o pastor fica com o dinheiro da igreja e pronto, e ninguém tira da cabeça deles isso. Mas vamos por parte. Vamos ver a questão aí do dízimo. O dízimo existia só na lei? Na verdade, tem duas passagens, se não me recordo, no Novo Testamento, que fala sobre o dízimo, mas não fala claramente sobre dar o dízimo, mas fala sobre o dízimo. Porque mesmo no Novo Testamento, naquela época, o povo ainda era dizimista. Tem pessoa que pensa que os judeus não eram dizimistas. Existe uma mentira que o pessoal conta. Judeu não é dizimista. É mentira isso. Até hoje eles são dizimistas. E eles ensinam os filhos desde pequeno a ser dizimista. Né? Mas tudo bem, vamos por parte. O dízimo não existe no Novo Testamento, então nenhuma ordenança sobre o dízimo, é isso? Sim. Só que vamos olhar então para a igreja primitiva. Como que era a igreja primitiva então? A igreja primitiva, ela não tinha templo para manter, para poder manter. Esse é um ponto, tá? Quando eles iam na sinagoga, eles se reuniam no átrio. Eles não entravam dentro da igreja, nos bancos da igreja. Não existia banco de igreja naquela época, como a gente já está acostumado a ver hoje. Dentro do templo, somente o sacerdote entrava. O povo ficava no átrio. O que era o átrio? É um pátio fora da igreja, tá? Que ali podia ser expressada várias religiões, judaicas, não judaicas, e muitos se expressavam ali, a sua crença e a sua religião, certo? Eles se expressavam ali, no átrio. Então, eles não tinham gasto com aluguel, força, ventilador, que não existia também naquela época, ar-condicionado que não existia naquela época, enfim, não tinha conforto nenhum, certo? Quando eles iam. Mas o forte da igreja daquela época era se reunir de casa em casa. Eles se reuniam de casa em casa, certo? Só que tem uma coisa curiosa, que fala lá em Atos dos Apóstolos, que lá não tinha rico nem pobre. Você já viu algum judeu pobre? Ou seja, a maioria dos judeus eram ricos naquela época. As pessoas, elas têm uma crença sobre os apóstolos, elas achavam que eles eram todos pobres, porque Pedro era pescador, né? Paulo era fabricante de tendas, então eles achavam que era tudo pobre, quebrado, pé rachado, não tinha uma roupa boa, não tinha nada. Cara, se você estudar a questão histórica, Pedro, ele era um empresário. Por que ele era empresário? Porque ele era um profissional da pesca. E quem tinha um barco era considerado um profissional da pesca naquela época. E Pedro tinha um barco. E eu acredito que ele tinha mais que um barco. Porque certa vez, Jesus ele foi fazer um discurso para os pescadores e a Bíblia diz que ele subiu no barco de Pedro. Só que também dizia que tinha outros barcos do lado no qual os pescadores ficavam ouvindo Jesus falar.
Então eu não acredito que Pedro deu o barco para ele e não subiu em outro barco. Eu acredito que ele tinha mais que um barco. E ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. É o que eu acredito pela a dinâmica das histórias bíblicas. Eu acredito nisso. Então acredite no que você quiser. Então Pedro ele não era um cara tão pobre como você imagina. Porque uma pessoa para ter um barco, para ter um cavalo, para ter uma mula naquela época, ele já era considerado uma pessoa de mais recurso do que outras, certo? E se você pegar, por exemplo, a linhagem de Paulo, se não me engano, se não me falha a memória, é a tribo de Benjamim. Essa tribo de Benjamim, eles eram muito ricos. Se não me falha a memória, talvez eu esteja enganado na questão do nome da tribo. Mas era uma tribo de pessoas ricas. Entendeu? Então, as pessoas pensam que os apóstolos eram pessoas quebradas, eram pessoas que não tinham dinheiro, não tinham recurso. Naquela época não se tinha recurso. Vamos analisar. Quando eles faziam uma viagem, o que eles levavam? Um cântaro d'água, comida, né, para eles talvez assar uma carne ali no caminho, alguma coisa do tipo, né? Levavam alguma alimentação, né, que eu não sei qual, mas levavam, né? Tinham trocas de roupa, né? Eles não podiam parar no meio do caminho e tomar uma Coca-Cola, por exemplo. Tomar um refrigerante, tomar um suco natural, geladinho. Não tinha isso naquela época. Então, quem tinha um cavalo, uma mula para carga, um cavalo para andar, já era considerado uma pessoa mais rica. Então, a pessoa que carregava um saquetel com algumas moedas também era considerada uma pessoa rica. Entendeu? Não era uma pessoa pobre. Então que tinha um saquetel ali, com várias moedas. Né? Tem pessoa que pensa que naquela época não tinha dinheiro, era mais raro, mas tinha moedas. Tinha moeda corrente da época, que carregava o busto do imperador, ou do líder, do governador, e etc. Né? Então, as pessoas pensam que não havia recurso. E, na verdade, isso não é verdade. E a igreja primitiva não tinha rico e nem pobre. Aquele que tinha muito recurso, ele dividia com aquele que não tinha nada. Então, eles dividiam os bens entre si. Eles vendiam as fazendas e dividiam aquela fazenda para os pobres. Até ocorreu uma história muito conhecida de Ananias e Safira, que eles venderam uma propriedade deles, que era deles. E um detalhe muito importante, os apóstolos não pediram para eles venderem, eles ofereceram a propriedade, entendeu? Vender a propriedade e dividir para os pobres. Eles ofereceram por si só. E o que eles fizeram? Venderam a propriedade por um preço alto, e quando foi depositar no pé dos apóstolos, né, que era isso que eles faziam, as ofertas, tudo que era arrecadado, eles colocavam no pé dos apóstolos. Os apóstolos sentavam no lugar lá, na hora da administração, não tinha o coadorzinho que passava, não tinha gasofilácio, não tinha nada disso. Era colocado um pano e eles jogavam o dinheiro em cima desse pano, né? E o Ananias e Safira pegou parte da propriedade, falando que era a parte inteira, mas não era, depositaram aos pés dos apóstolos. Quando ele terminou de jogar no pé dos apóstolos o dinheiro, eles foram interpelados por Pedro. Olha, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Então Pedro ele não perguntou, por que vocês estão mentindo para mim? Por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Aí eles assustaram. Qual foi? Primeiro foi Ananias, que veio com dinheiro, né? Como chefe do lar, ele veio com dinheiro. E nisso, Ananias já morreu ali. Aí pegaram ele, arrastaram ele para fora. Aí chegou Safira para fazer a mesma coisa. Mentir de novo. E por que você mentiu para o Espírito Santo, Safira? Ela morreu ali mesmo. Então, o poder de Deus era muito grande na igreja. O poder de Deus se manifestava na igreja. O poder de Deus
ele se fazia presente na igreja. Então, havia dízimo? Havia necessidade de estabelecer uma porcentagem? Não. Por quê? Porque a igreja entendia o que tinha que fazer já. Então, quando você sabe o que você tem que fazer, não precisa ninguém pregar sobre o assunto ou ensinar sobre o assunto, porque você já tem o entendimento do que você tem que fazer. Então, a igreja, ela não dava 10%, você tem razão. A pessoa que fala que não havia 10% naquela época tem razão. Só que eles davam muito mais do que 10%. É isso que você tem que entender. Agora eu te pergunto, você que era contra a pessoa ser dizimista, você está disposto a fazer o que a igreja primitiva fazia? Que era dar tudo. Dar os seus bens, dar os seus pertences, dividir o que você tem, dividir seu salário, para que todo mundo ganhe igual? Você está disposto a fazer isso? Então não critique quando uma igreja prega no Velho Testamento que se tem que dar o dízimo. Porque aquele ensinamento foi o primeiro ensinamento sobre o assunto. Depois não houve necessidade de se ensinar mais àquele povo. Aquele povo entendeu os princípios. Aquele povo entendeu, foi convencido pelo Espírito Santo de que eles teriam que dar, oferecer a Deus o melhor. Então, eles não estavam só devolvendo o dízimo, eles estavam cumprindo tanto a questão obrigatória, quanto eles estavam dando tudo de si pelas pessoas. E detalhe, naquela época eles não tinham que se preocupar com água, luz, aluguel de igreja. Eles não tinham que se preocupar com isso, porque eles se reuniam em casas. Então, eles usufruíam de tudo do melhor que Deus tinha para oferecer para eles. Eles não estavam preocupados com o templo. Hoje, para você fazer uma igreja, vamos supor que você gasta aí 200, 300 mil reais, certo? Para fazer um templo e mobiliar esse templo com as exigências que os membros eles fazem. Tem igreja que o pastor ele é pressionado a colocar um ar-condicionado na igreja. Tem igreja que o pastor é pressionado a colocar uma cadeira com almofada na igreja. Porque a igreja, os membros querem conforto. Naquela época não tinha conforto. Eles se reuniam debaixo de uma árvore. Eles se reuniam numa casa. Faz uma reunião embaixo de uma árvore e chama a pessoa para ir hoje. A pessoa não está indo nem no templo, que tem ventilador, tem ar-condicionado, tem a porta bem aberta, tem conforto. A pessoa não quer ir, tem piso frio, limpinho para ela, tudo certinho, higienizado. A pessoa não vai na igreja. Você imagina se você chamar ela para ir debaixo de uma árvore, para ir numa garagem de uma casa, ela tem vergonha de se reunir na garagem de uma casa. Então, nós estamos vivendo tempos diferentes. E agora, Satanás, o que ele está fazendo? Se ele bater nas finanças da igreja, acabou tudo. Tem pastor aí fechando a igreja porque não dá conta de pagar aluguel. E tem pessoas achando que o pastor rouba o dinheiro da igreja. Então, Satanás ele criou esse rótulo para o pastor, de que o pastor é ladrão, de que o pastor rouba. E se o coitado do pastor ele comprar um carro, o dinheiro dele, que ele trabalhou lá no serviço secular dele, que ele ganha 3 mil, 5 mil e ele pode ter um carro melhor, ele é bombardeado, porque as pessoas pensam que ele comprou com o dinheiro da igreja. Ok? E eu vou gravar um áudio falando sobre a administração de igreja, para você entender como que funciona uma igreja, né? Quais os documentos que ela tem que ter, tudo certinho. Eu vou passar para vocês. Eu vou gravar um outro áudio e vou passar para vocês. Eu vou gravar uma segunda parte aqui dessa palavra, ok? Para você entender. Então, não deixe Satanás ele roubar a tua bênção, irmão. Quando você é dizimista, é ofertante, quando você ama a obra de Deus, você é abençoado. Então, a pessoa mais prejudicada não é o pastor, não é a igreja, é você. Porque você retém o mínimo, que é os 10%. Os 10% não é o máximo. Tem pessoa que fala assim, 10% é muito dinheiro. O pastor está pedindo 10%, é muito dinheiro.
Irmão, na verdade isso é o mínimo. Porque quem ganha 10 mil, dá 1.000. Quem ganha 2.000, dá 200. É justo. O percentual é justo. Entendeu? Cabe a você ser honesto e devolver aquilo que é de Deus. Ok? Cabe a você se posicionar, né, na ordenança que Deus ele deu. Só que eu quero te adiantar, né? O dízimo é o mínimo, não é o máximo. Entendeu? É o mínimo. Ok? Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça do Senhor.